Bom, a minha primeira tatuagem foi com 14 anos de idade. Não teve nada a ver com super-heróis, mas foi uma escrita que eu fiz na parte do abdômen, porque assim meus pais não poderiam saber. Eu já moro no Brasil desde os 8 anos, não é? Mas eu viajava muito entre Portugal e Brasil porque a minha família meus pais estavam se separando, então estava tomando um rumo a minha vida. Eu fiz no Gonzaga, num estúdio que tem ali não é bem no Gonzaga, é perto do Gonzaga, é no Boqueirão, na Conselheiro Neves ali. E aí eu fui num estúdio que tinha um amigo meu que tatuava lá, e aí o cara falou assim, perguntou se podia tatuar lá, ele deixou tatuar e o cara fez a tatuagem em mim. Meu, isso é uma campanha em inglês, só que eu adorava muito essa frase quando era mais novo, to write love on her arms, para escrever amor nos braços dela. E tipo, também tinha ligação com uma tatuagem de uma ex-namorada minha. Isso, eu era bem novo, hoje acho que eu não teria essa atitude. Bom, primeiro acho que foi bastante manter o vínculo com a namorada, óbvio. Apesar de hoje a gente já não ter mais contato, porque ela mora na Suíça. E eu acho que foi uma maneira de eu conseguir lembrar uma fase da minha vida, mas eu não me arrependo nem um pouco dessa tatu. Acho que se eu pudesse voltar atrás, eu não falaria para não fazer essa tatuagem. Sim, eu acho que toda fase ela tem uma parte boa e uma parte ruim. E a parte ruim ela nos ajuda a lembrar no que foi ruim e no que podemos melhorar para futuras alturas. Então eu acho que toda tatuagem tem uma história. Eu acho que eu possuo já por volta de umas 20 tatuagens, assim, eu não vou contar porque tem tatuagens pequenas, escritas pequenas, para dar simetria assim no corpo, então eu tenho várias tatuagens pequenas. Tem várias pessoas que fazem tatuagens assim, elas fecham o braço ou escolhem tatuagens que fecham uma região muito grande. Eu gosto de escolher minuciosamente as tatuagens, tipo uma por uma para definir as determinadas fases da minha vida, o que representa cada uma, porque eu me lembro do que se passava na minha vida. A principal temática que eu mais gosto é realmente super-heróis, porque eu acho que eu adoro super-heróis, eu adoro tatuagens de heróis, mas eu também gosto de tatuagens de frases e tatuagens old school também, umas tatuagens mais ligadas com o cenário musical, eu gosto bastante. Esse é o Flash, não é? O Mjolnir do Thor, o martelo do Thor. Eu tenho o elmo do Magneto e tenho um Superman em aquarela aqui na minha costela também. Tenho lembranças muito boas, até porque eu criei a minha personalidade baseada um pouco nessa história de ser o herói. E cada herói transmite uma coisa pra você, não é? E assim, você nunca vai esquecer desse herói depois que você lê, mas se você tiver isso tatuado na pele, parece que eu vou me lembrar de cada virtude desse herói. Por exemplo, o Flash é um cientista, é um homem muito sábio e eu acho que eu posso tomar isso como experiência para as atitudes e para as ações que eu tiver na minha vida. Bom, a primeira de super-herói foi o Magneto. Foi o Magneto, que na verdade ele é um anti-herói, não é? É o alter ego dele, que é do Eric Lauscher, que é o Magneto, e eu gosto muito do Magneto, porque ele defende uma causa dos mutantes muito interessante. E eu adoro X-Men, eu acredito que X-Men tem muitas raízes do que acontece na sociedade mesmo. Conheço o Fantasma, ele não é da Marvel nem da DC, é um super-herói muito antigo, a minha avó via o Fantasma. Bom, tem outros super-heróis, mas eu agora não me recordo. O que eu mais me recordo assim é o Fantasma, porque a minha avó gosta muito do Fantasma, então eu lembro dele sempre.
Primeiro, eu queria fazer uma tatuagem diferente. Depois, eu acho que essa mistura de cores na aquarela, ela cria uma identidade bem legal. E ela nunca vai ficar igual. Por exemplo, a aquarela que é feita em mim, do mesmo desenho, pode não ser a aquarela feita na outra pessoa. E as técnicas artísticas também são diferentes. Então eu acho que isso é crucial na hora do desenho, né, e para a identidade visual do desenho. Primeiro, eu acho que o Superman, as pessoas costumam dizer aqui no Brasil, eu tenho um grupo de amigos que diz que o Superman é um herói clichê porque ele é forte. Mas o Superman é um retrato social muito interessante de que uma pessoa, ela pode viver uma vida normal, mas que ao mesmo tempo ela tem por trás daquilo, por trás dessa vida normal, uma identidade tipo alienígena, uma identidade totalmente diferente. As pessoas passam na rua, você não consegue julgar se a pessoa é aquilo ou deixa de ser aquilo, só pela visual. E o Clark Kent transmite muito isso. Então, eu decidi pegar essas virtudes do Superman, de ser uma pessoa... Ele é um diplomata, o Superman é um diplomata nas histórias em quadrinhos, ele aparece como um diplomata, e trazer um pouco da diplomacia do Superman, da vida do Superman, que foi muito difícil, como algumas coisas na separação dos meus pais, e trazer um pouco pra mim e mostrar que eu também fui de ferro algumas vezes, e por isso Homem de Aço, e eu gostei de tatuar isso para transmitir esse conceito. Na costela é porque eu gosto da anatomia. Acho que a anatomia foi proporcional para a costela. Depois, não queria fazer o eu tenho uma ideia de fazer um Superman ainda no meu braço, mas eu não queria fazer nenhuma tatuagem de aquarela no meu braço. Então eu decidi fazer a tatuagem aquarelada na minha costela, para não deixar em evidência e por motivos de estética que eu quero fazer tudo preto e branco nesse braço. O Flash, como eu falei, ele era um cientista, não é? E eu acho que o Flash, ele passou por uma experiência que deu esses poderes a ele, não era? E a transição da força da velocidade, a transição na força da velocidade, junto com a força da aceleração, isso, faz ele passar vários momentos da vida dele num espaço temporal assim, diferente do que a gente está vivendo na realidade. E eu gostaria muito de poder me transportar nesses espaços temporais para ver onde eu errei na minha vida. E eu adoro velocistas, então velocistas é uma coisa incrível. O Thor, eu sou fascinado por literatura, amo literatura, e os quadrinhos do Thor têm uma linguagem shakespeariana. E desde a primeira vez que eu peguei um HQ do Thor, eu falei, cara, eu adoro esse herói simplesmente pelo fato deles estarem usando esse tipo de linguagem. E adoro o Thor por vários outros motivos. Eu curto mitologia nórdica também. Sem dúvida, eles me lembram. Por exemplo, o Magneto eu tatuei num período de férias, que eu tava em Portugal. E eu tava num período de estudos, não é? E cara, é uma, como é que se diz? Uma brisa. É uma brisa muito diferente, porque eu tava estudando teoria da evolução, teoria da adaptação do Darwin na época. Só que eu estava estudando isso aplicando no que eu faço em marketing, né? Pô, o ser se adapta muito rápido, né? E se adapta a produtos. Eu falei, como é que eu vou eu queria tatuar Darwin. Só que eu falei, pô, eu não vou tatuar Darwin, eu vou tatuar o Magneto, porque defende uma causa de mutantes, de uma adaptação dos seres humanos, uma seleção natural. Isso vai remeter ao meu cientista favorito também, que era Darwin. Então eu nunca vou esquecer daquela época que eu estava estudando a teoria da adaptação em meio ao marketing. Isso eu representei através dos heróis, porque era a coisa que eu mais gostaria. Mas eu não gostaria de tatuar, por exemplo, Charles Darwin no meu corpo. Aí eu optei por o Magneto. Bom, o Flash me traz porque eu estava fazendo um trabalho de gestão de marca para uma empresa e readaptando a loja. E se eu vou lembrar, foi o primeiro freelance que eu peguei na minha vida. Então o Flash me lembra isso. O Thor me lembra literatura, porque eu leio muitos livros literários. E um dia eu estava lendo Shakespeare, porque eu amo Hamlet, a obra Hamlet. E eu falei, pô, como é que eu vou representar isso? Eu poderia representar com uma frase, mas eu já tenho algumas frases. Vou representar a linguagem shakespeariana através desse símbolo, que é o Thor, que eu também amo muitos heróis. Batman foi porque eu tô sempre lidando com estratégias e planos, e eu gostei de optei por fazer o Batman e o Nightwing.
Eu gosto de criar minha própria anatomia na tatuagem. Os tatuadores, geralmente eles dão dica, olha, aqui fica melhor, aqui é mais fácil para tatuar, assim é bom, olha, esse ângulo pode não ficar bom. Mas eu acho que é importante você saber onde você está fazendo, principalmente a pessoa que tem muitas tatuagens, porque isso vai criar uma anatomia que vai ser... Ela vai ver aquilo a vida inteira, então vai ser bom para a pessoa. Ela pode, se ela se arrepender amanhã, uma tatuagem é muito difícil de remover. O custo para se remover é muito alto. A minha primeira, a que eu comentei no início sobre a minha ex-namorada. Hoje, eu não vejo a tatuagem mais como aquele sentido de conexão com as tatuagens. Porque a minha tatuagem diz, To write love on her arms. A minha ex-namorada tinha amor escrito em várias línguas no braço. Então uma tatuagem conectava a outra. E hoje essa tatuagem remete a uma lembrança boa, a uma raiz, a conexão com um lugar em Portugal onde eu encontrava ela. Hoje remete a isso. E ontem remetia à tatuagem dela, a conexão de que nós nunca íamos nos separar. Só que a vida leva as pessoas para caminhos diferentes. Eu tenho bonecos, eu tenho revistinhas, HQs, quadrinhos, né? Tenho quadrinhos, eu tenho a decoração da minha casa é basicamente feita por super-heróis, eu gosto muito. E eu acho que eles estão presentes o tempo inteiro na minha vida, o tempo inteiro. Isso em todos os lugares que eu vou, eu encontro alguma coisa de super-heróis, eu tento comprar pra mim ou adquirir de alguma maneira. Eu tenho um e-commerce sobre quadrinhos e a nossa proposta é revender quadrinhos que já estão em sebos. E através de um controle de qualidade, nós vamos nos sebos, vemos os quadrinhos que estão numa qualidade melhor, pegamos esse quadrinho e revendemos na internet. Só que nós queremos repassar esses quadrinhos com um valor verdadeiro, analisado por pessoas que realmente entendem de quadrinhos e não estão colocando qualquer preço sobre o quadrinho. Nós estamos abrindo agora espaço para esse e-commerce através de publicações e informações sobre heróis. Conheço, cara, muito. Se você for em cursos, por exemplo, de design gráfico principalmente, design de games, essa galera gosta muito. Eu vou te contar, eu estava fazendo um trabalho de gestão empresarial, gestão de marca, perdão, para um tatuador, e a galera que ia era uma galera que estava nessa área, artes, design, e os caras queriam o cara tatuou um Pokémon em pixel gráfico, animal, era um Charmander e um Ash. No meu caso, como são tatuagens minimalistas e muitas tatuagens em vários lugares, eu acho que se eu representasse uma ação, por exemplo, eu quero fazer um Aquaman. Eu tenho muita vontade de fazer o Aquaman em cima de um tubarão indo atrás, mas eu precisaria de muito espaço para fazer isso. Então eu opto por tatuagens minimalistas que se adequem à anatomia do meu corpo, consigam se adequar à anatomia do meu corpo. Isso facilita muito na hora das escolhas e eu tenho uma flexibilidade maior de escolhas de posição de tatuagem. Quando elas estiverem fechadas, quando o braço estiver fechado, haverão várias tatuagens em todos os lugares e cada uma representará uma coisa sem um sentido linear de história, porque cada uma representa uma fase da minha vida e é isso que eu acho mais interessante em tatuagens. A nível acadêmico, hoje na faculdade, assim, aqui as pessoas, a nível acadêmico você entra, conversa com os professores, alguns professores olham e falam, isso parece meio infantil, outros falam, esse garoto tatuado, porque ainda existe um preconceito. Mesmo os alunos, entre os alunos, pô, o cara tá com uma tatuagem de super-herói, coisa de 10 anos, entendeu? É chato, mas isso pra mim tem uma representação legal. A nível profissional, eu acho que a nível profissional é bom a gente saber atuar nos lugares que a gente está. Então, não demonstrar que você tem, se você, por exemplo, é um diplomata, não que um diplomata vá ter tatuagens, mas se você for um diplomata, você tenta evitar com que as pessoas vejam. Isso não interessa o tipo de tatuagem que tem, você tem que saber se comportar de acordo com o lugar que você está.
Então eu acho que a nível profissional é importante você saber se comportar, e a nível de faculdades, acadêmico, você pode se sentir um pouco mais livre sobre a sua expressão artística corporal. As crianças se sentem muito fascinadas. Eu entro no elevador do meu prédio e eu todo dia uma criança: "Oi, você já fez mais uma tatuagem de herói?" A criancinha gosta, ela pede. Aí teve um dia que foi muito engraçado isso. Eu entrei no elevador e ele tinha feito uma tatuagem de chiclete, do Ben 10, alguma coisinha, e falou assim: "Ó, também tem uma tatuagem de herói." Falou pra mim, eu ria muito, eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, foi engraçado. E acho que daqui a um tempo as pessoas vão tirar esse estereotipo de que as pessoas tatuadas ou tatuadores são pessoas de influência de uma vida sofrida, de uma vida ruim, porque não é isso. A minha vida foi, apesar de eu ter tido alguns problemas quando mais novo, eu tive uma vida muito boa, e hoje tenho uma vida muito boa, e não significa que isso prejudica a minha experiência de vida e prejudica as minhas ações futuras. Tatuagem é meramente uma representação de uma fase da vida da pessoa. Não, eu acho que vocês fizeram as perguntas essenciais assim para o cara que gosta de transmitir a ideia de super-heróis em tatuagens, mas eu acho que o mais importante é a transmissão do caráter dos heróis nas tatuagens. E esses heróis, eles significam muita coisa para as pessoas. Como eu disse que o Superman é um diplomata, o Batman tem o seu lado milionário, mas tem o seu lado herói. Isso significa muito para as pessoas. E mais do que tudo, acho que para todas as pessoas, o herói é um sentido de que você está buscando uma força na sua vida. E acho que essa é a parte importante de se tatuar um herói.